e proporção, tá? Este slide ele vai abranger os assuntos da página 200 a 222 do livro de vocês, tá? Que é A Conquista da Matemática. Então, de novo, página 200 até a página 222 do livro de vocês. Vocês estão vendo meu slide, né? Só para confirmar. Sim. Ok. Então vamos lá, a gente vai começar com razão, tá? O que é uma razão e por que a gente vai começar pela razão e não pela proporção, tá? Então, a razão, pessoal, ela é o seguinte, o conceito matemático de razão, ele tá aí nesse quadrinho azul, ó. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, isso aqui é importante, tá? B tem que ser diferente de zero. Denomina-se a razão entre A e B ou a razão de A para B o quociente A dividido para B, ou nos dois formatos, no formato fracionário ou nesse formato aqui utilizando o símbolo de divisão, tá? Então, razão nada mais é do que uma divisão, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 sobre 5, se eu tenho, sei lá, 2 sobre 4, tudo isso aqui são razões, tá? Os termos de uma razão recebem os nomes especiais. O primeiro número chama-se de antecedente e o segundo número de consequente. Então é só um nomezinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, por exemplo, nesse formato fracionário aqui de A para B, isso significa que o A é o primeiro número, ou seja, o A ele é o antecedente, tá? E o B é o segundo número, é o que está embaixo, então ele é o consequente, tá? Ele é o consequente. Que da mesma forma, ó, o A é o primeiro número, ele é o antecedente, e o B, sendo o segundo número, ele é o consequente. Isso aqui não é muito importante, né? Só para vocês saberem a nomenclatura, tá? O importante é que vocês entendam que uma razão de A e B, ou a razão de A para B, é o quociente de A dividido para B, certo? Então vamos entender isso com um exemplo, tá? A gente tem aí uma moça arremessando, né, fazendo cestas de basquete, e ela diz o seguinte: de 15 arremessos à cesta, eu acertei 9. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos feitos por Susan? Então, Susan é a moça que está fazendo os arremessos e a gente quer saber o quê? A razão, ou seja, o quociente entre o quê, professor? Entre o número de acertos e o total de arremessos, tá? Isso é importante. É importante que vocês leiam e montem a razão na ordem, porque as razões elas são diferentes, tá? Então é a razão entre o número de acertos e o número de arremessos. Ela acertou 9 de 15 arremessos, tá? Então, a razão entre o número de acertos e o total de arremessos é 9 sobre 15. É só isso. É simplesmente colocar um em cima do outro. Ou simplesmente, se vocês preferirem, nessa forma aqui, ó, 9 sobre 15, tá? Então é só isso. A razão entre o número de acertos e o total de arremessos é dado por 9 sobre 15. Ou seja, 9 é o antecedente e 15 é o consequente. Professor, e se fosse 15 sobre 9? Né? No caso, se eu montasse primeiro colocando aqui o 15 e depois o 9, aí estaria errado. Por quê? Porque essa razão aqui, ela representa uma outra coisa. Essa razão aqui, 15 sobre 9, ela está representando o total de arremessos pelo número de acertos. Então ele quer saber a razão entre o número de acertos e o total de arremessos, e não o contrário, tá? Então é importante que vocês montem a razão na ordem. O primeiro valor é o consequente, vai ficar em cima, e o segundo valor é o primeiro valor é o antecedente, que é o que vai ficar em cima, e o segundo valor é o consequente, que vai ficar embaixo, tá? Aconselho vocês trabalharem também com o formato de fração, que ele é mais fácil de se entender. Esse outro formato aqui ele não é muito utilizado, tá? Vejamos um outro exemplo para vocês entenderem. Em um concurso, 240 candidatos disputam uma vaga. Qual é a razão entre o número de vagas e o número de candidatos? Veja bem, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos, tá bom, gente? O número de candidatos é 240 e o número de vagas é 120. Então, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é 120, que é o número de vagas, vem primeiro, é o antecedente.
sobre o total de candidatos, sobre o número de candidatos, que é 240, tá? Então, 120 sobre 24 é a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. 240 sobre 120 é a razão do número de candidatos pelo número de vagas, ou seja, representa uma outra coisa. Então é importante que vocês observem a ordem, tá? Essa aqui ela é uma fração redutível, né? Se nós dividirmos em cima e embaixo por 120, nós chegamos em 1 sobre 2, não é isso? Que é a fração irredutível. No entanto, vocês podem deixar em 120 por 240, tá? Não tem problema nenhum. Então, a razão nada mais é do que o quociente que vai representar duas grandezas. Nesse caso, o número de candidatos e o total de vagas. E nesse outro aqui, o número de acertos pelo número de arremessos. O importante é que vocês coloquem na ordem. Conseguiram entender o que é uma razão? Então, vamos lá. A razão, como nós podemos saber, ela pode ser representada tanto na forma decimal quanto na forma percentual, tá? A forma decimal é aquela na qual nós representamos por números com vírgulas, que nós aprendemos lá nos números racionais. Então vejamos esse exemplo aqui, ó. Clarice acertou 45 questões de um exame composto de 90 questões. Qual é a razão do desempenho de Clarice? O desempenho de Clarice, pessoal, ele vai ser dado pelo total de questões que ela acertou, pelo total de questões que tem na prova, tá? Então, o nosso antecedente ele vai ser os acertos de Clarice e o consequente é o total de questões que tem. O desempenho de Clarice ele vai ser dado por isso, ou seja, a razão entre os acertos pelo total de questões. Assim, o desempenho de Clarice ele vai ser dado pela fração 45 sobre 90, tá? 45 sobre 90 é uma fração redutível. Se nós dividirmos por 45 em cima e embaixo, nós vamos obter aí 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 é a forma fracionária disso aqui, tá? É a forma fracionária dessa razão, da razão do desempenho de Clarice. Então, a forma decimal nada mais é do que dividir um pelo outro. Nós aprendemos a fazer esse tipo de divisão dentro do assunto de números racionais, quando nós queremos dividir 1 para 2, sabemos que o 2 é maior do que 1, então a gente coloca o 0 e a vírgula, e acrescenta mais um 0 aqui, fica 10 dividido para 2, que dá 5, vai sobrar 0 aqui. Então, na forma decimal, a razão do desempenho de Clarice vai ser dado aí por 0,5, tá? Então, a forma decimal nada mais é do que dividir a fração. Nesse caso aqui, a forma decimal também seria 0,5, né? E nesse outro caso aqui, 9 para 15, aí já dá uma conta um pouquinho mais difícil, então a gente não vai nem fazer. Mas é importante que vocês saibam que a forma decimal é simplesmente dividir o quociente que vai representar a razão, tá bom? E na forma percentual é exatamente da mesma forma. A diferença é que agora nós vamos transformar esse expoente, nós vamos transformar essa fração em um percentual, ou seja, vamos colocar o denominador para ser 100, porque nós sabemos que uma porcentagem x% ela é dada por x sobre 100, né? Nós vimos isso lá no começo do ano. Então vejamos essa questão aqui, ó. Em 25 kg de bronze tem-se 23 kg de cobre. A razão de cobre no bronze é na forma percentual. Então, veja bem. Ó, ele quer saber a razão de cobre no bronze. O cobre são 23 quilos, então o meu antecedente é 23, tá? E o bronze é o meu consequente, é o que vem depois. Então, a razão de cobre no bronze é dada aí por 23 sobre 25, tá? 23 sobre 25 não é uma fração redutiva. Só que nós queremos trabalhar na forma percentual. E nós sabemos que na forma percentual, né, um x% qualquer, ele é dado por x sobre 100. Nós aprendemos isso aqui. Então nós precisamos fazer com que este denominador vire 100. Então como é que a gente faz isso? A gente vai multiplicar por 4 em cima e embaixo. Por quê? Porque 25 vezes 4 é igual a 100. Né? Então, ó, aqui vai ficar 100. E aqui vai ficar 4 vezes 3, 2 vai 1, 92, não é isso? Isso, 92 sobre 100, que é a mesma coisa de 92%. Tá bom? Então a razão de cobre no bronze, na forma percentual, é de 92%. Muito tranquilo, muito fácil, tá? O importante é que vocês entendam o que é uma razão. Uma razão nada mais é do que o quociente entre duas grandezas, tá bom? Então, nesse caso, nós temos cobre, temos o bronze, colocamos a razão do cobre no bronze, certo? E pronto. É isso. Razão é isso. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho
mais fundo, tá? A gente vai entender o porquê que nós começamos com razões, para poder trabalhar a proporção depois. Porque proporção é o que realmente interessa dentro desse assunto, tá? Então, o que é uma proporção, gente? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Só isso. Então, se eu tenho uma razão qualquer, A sobre B, e uma outra razão qualquer, dada aí por C sobre D, a proporção vai ser a igualdade entre essas duas razões, ou seja, A sobre B vai ser igual a C sobre D. E os termos dessa proporção, tá? A sobre B, C sobre D, eles são chamados de meios e de extremos, tá? Por incrível que pareça, vocês já têm conhecimento disso através da questão de equações que falava sobre a dos eleitores da prova da semana passada. Era para vocês resolverem por equação, mas apareceu uma outra resolução, inclusive super interessante, que eu não tinha pensado nisso, através de proporção e percentual, e de porcentagem. Foi uma resolução brilhante até, que talvez nem eu pensasse nisso. Mas enfim, ó, os meios são esses dois termos aqui, ó, o A e o D, tá bom? Esses aqui são o que nós chamamos de meios, tá? E o C e o B são o que nós chamamos de extremos. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. E o C e o D, dentro de uma proporção, o C e o B aqui, ó, eles são os extremos, tá bom? Então, proporção é isso. Proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Se eu tenho uma razão A sobre B e uma outra razão C sobre D, elas são proporcionais se A sobre B for igual a C sobre D, tá? E aí, o A e o D são meios e o C e o D são extremos, tá bom? O que é que importa dentro da proporção, professor? Vamos primeiro ver aqui um exemplo de proporção, tá? Um posto de combustíveis oferece um desconto aos clientes de R$1 para cada 10 litros abastecidos com gasolina. Relacione os descontos para cada 10 litros. Então, esse desconto aqui, ele pode ser relacionado de forma infinita, né? Temos aqui, ó, R$1 para cada 10 litros. Ou seja, se eu coloco 10 litros, tá? Eu vou ter um desconto de R$1. Se eu coloco 20 litros, eu vou ter um desconto de quê? De R$2. Se eu coloco se eu coloco 30 litros, eu vou ter um desconto de R$3. Se eu coloco 40 litros, eu vou ter um desconto de R$4. Se eu coloco 50 litros, eu vou ter um desconto de R$5. E assim sucessivamente, tá? Até no infinito. Então, a proporção é ver o seguinte, ó. Vamos comparar as duas primeiras. Se eu colocar 10 litros e se eu colocar 20 litros, tá? Então, vejam bem. Eu vou relacionar o desconto pelo valor de litros, né? Porque ele diz aqui que é o desconto de R$1 para cada 10 litros. Ou seja, o meu antecedente vai ser o desconto e o meu consequente vai ser o número de litros, tá bom? Para o segundo caso é a mesma coisa. O desconto pelo número de litros, tá? Então vocês percebem que 2 sobre 20 é uma fração redutível. Se nós dividirmos aqui por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter o quê? 1 sobre 10. Tá? Então eu tenho uma igualdade entre duas grandezas aqui. Eu tenho uma igualdade entre duas razões, aliás. Eu tenho 1 sobre 10, que é o desconto de R$1 para 10 litros. E eu tenho o de R$2 para 20 litros. E se eu reduzir essa fração aqui a uma fração irredutível, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou obter exatamente 1 sobre 10. Então eu concluo o quê? Que essas duas razões são iguais. Que o desconto de R$2 para 20 litros é proporcional ao desconto de R$1 para 10 litros. Tá? Então, se eu tenho essa igualdade entre essas duas razões, eu tenho aí uma proporção. E isso vai acontecer com todos os valores. Se eu pegar este valor aqui de 1 sobre 10 e pegar esse aqui, 3 sobre 10 também é a mesma coisa. Tá? Eu posso pegar 1 sobre 10 e relacionar a 3 sobre 30. Por quê? Porque 3 sobre 30 é uma fração redutível. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu obtenho 1 sobre 10. Mesma coisa com 4 e 40 litros, mesma coisa com 5 e 50 litros, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Então a proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, tá? Agora,
vamos para o que realmente interessa dentro da proporção. A gente faz aquela coisa de igualar quadro e tudo mais para que a gente possa chegar aqui, nessa propriedade fundamental, que foi utilizada na prova de equação nessa questão que eu estou falando para vocês, dos 14 mil eleitores lá. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Então, se eu tenho aqui uma proporção dada por A sobre B igual a C sobre D, isso significa que isso aqui vai ser igual ao produto entre os meios pelos extremos, que a gente chama de multiplicar cruzado, o famoso cruz-credo. Então, se eu tenho uma proporção A sobre B igual a C sobre D, vale a propriedade dos meios A sobre D pelos extremos C sobre B. Ou seja, ó, se eu multiplicar aqui, ó, vale essa igualdade, tá bom? Essa igualdade aqui, ela é válida, desde que eu tenha uma proporção, tá? E como é que eu utilizo essa propriedade, professor? Simples. Vejamos um exemplo. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola do bairro? Então vamos montar primeiro a razão entre meninos e meninas na escola, tá? Para cada 4 meninas eu tenho 5 meninos, ou seja, a razão entre meninos e meninas nessa escola é dada por 4 sobre 5, tá? Isso aqui vai ser igual ao total de alunos matriculados. A questão me dá 580 meninos, mas ela não diz quantas meninas são. Então a gente vai chamar aqui o total de meninas, tá, de X. Então se a gente chama o total de meninas de um valor X, lembra que nós estamos montando a proporção meninas por meninos, tá? Então se a proporção é meninas por meninos, a razão final que vai representar o total de alunos matriculados meninas por meninos é o que? É o total de meninas dividido pelo total de meninos. Então essa razão ela vai ser dada pelo valor X de meninas que nós não sabemos por 580, que é o total de meninos matriculados nessa escola, tá? Então se eu tenho 4 sobre 5 igual a X sobre 580, eu tenho uma proporção, tá? Então, se eu tenho essa proporção, a propriedade é válida, a propriedade da multiplicação. Dentro de uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 5 vezes x é igual a 4 vezes 580. Bom? Só multipliquei 4 por 580 e 5 por x, tá? 5 vezes x é igual a 5x. 4 vezes 580 dá aí 2.320. 2.320, tá bom? Então, x vai ser igual a 2.320 dividido por 5. Logo, x vai ser igual a 23 dá 4. Deixa 3, tá? 464, tá bom? Então, o total de meninas dessa escola é de 464, tá? Logo, o total de alunos dessa escola vai ser dado aí pela soma de 464 meninas mais 580 meninos, ou seja, a escola vai ter 1.044 alunos, tá bom? Simples, prático, rápido. A proporção é muito boa. Dúvidas? Tô indo rápido. Bora. Dentro da proporção, a gente pode classificar elas em diretamente ou inversamente proporcionais. Quando eu digo diretamente proporcional, significa que ambas crescem ou ambas sobem. E quando são inversamente, significa que enquanto uma sobe, a outra desce. E vice-versa, tá bom? Mas para que a gente entenda o que são proporções diretamente e inversamente proporcionais, eu tenho que entender o que são números diretamente e inversamente proporcionais, tá? No conceito básico, é o seguinte: os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c se a razão acontecer x sobre a
igual a y sobre b igual a z sobre c. E eles são inversamente proporcionais se valer o produto aí entre eles, tá bom? X vezes a igual a y vezes b igual a c igual a z vezes c. Tá? Isso aqui é só definição. A gente não precisa trabalhar isso aqui diretamente dentro de números, tá? A gente vai trabalhar as proporções. Então, eu só preciso que vocês aprendam que quando forem diretamente vai valer a razão entre eles e quando for inversamente vai valer o produto entre eles, tá bom? Então, vejamos o que são diretamente proporcionais, grandezas, tá? Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando dobrando uma delas a outra também dobra, triplicando uma também e assim por diante, tá? Ou seja, em resumo, duas grandezas variam sempre na mesma razão. Então nós dizemos que essas duas são diretamente proporcionais, tá? Por exemplo, se eu tenho duas grandezas iguais, não necessariamente iguais, mas enquanto a uma cresce, a outra também vai crescer. Por exemplo, se a gente tem um número X de pessoas dentro de um restaurante Y e todas elas vão pedir comidas, tá? Então, quanto mais pessoas, X, mais comida a gente vai ter que servir para essas pessoas Y, tá? Então, quando um cresce, a outra também cresce. Da mesma forma que se uma baixa, se uma desce, a outra também vai descer. Então, se as duas estiverem no mesmo sentido, seja para cima ou para baixo, ambas são diretamente proporcionais, tá? Vejamos esse exemplo aqui, ó. Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carnes em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados, aliás. Acompanhe a tabela a seguir. Então a gente tem aqui a tabela com o número de convidados e o tanto de carne comprada. Para cada 50 convidados eu vou ter 10 kg de carne. Para cada 100 convidados eu vou ter 20, para cada 150 eu vou ter 30. E aí se eu tiver 200 convidados, seguindo a lógica aqui, eu vou ter 40 e assim sucessivamente, tá? Então percebe que ao mesmo tempo em que o número de convidados aumenta, tá? O número de quilos de carne também precisa aumentar. Se eu tenho 50 convidados, eu só preciso comprar 10 quilos. Mas se eu convidar 100 pessoas, eu preciso de 20 quilos. Se eu convidar 300 pessoas, eu vou precisar aí de 60 quilos. Se eu convidar 1000 pessoas, eu vou precisar de 100 quilos e assim sucessivamente, tá? Ou seja, percebe que quando um aumenta, a outra também aumenta. Se eu convido mais pessoas, eu preciso ter mais carne. Da mesma forma que se eu convidar menos pessoas, eu vou precisar de menos carne. Então, elas crescem e diminuem no mesmo sentido. Quanto mais convidados, mais carne. Então, a grandeza de número de convidados, ela é diretamente proporcional à quantidade de carne comprada. Certo? Então, a proporção, ela é diretamente proporcional quando acontece isso. Quando cresce um, a outra também cresce. Quando abaixa um, a outra também abaixa. Tá? Vejamos aqui a parte de grandezas inversamente. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobrando uma delas a outra se reduz pela metade, triplicando uma delas a outra se reduz à terça parte e assim por diante. Ou seja, quando as duas rações crescem de maneira inversa, elas são inversamente proporcionais, tá? Enquanto uma sobe, a outra desce, tá? Vejamos esse exemplo aqui, ó. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem 2 alunos, cada um deles receberá 24 livros. Se forem 4, cada um receberá 12. Se forem 6, cada um receberá 8, tá? Então aqui a gente tem a distribuição de livros, ó. Número de alunos vencedores. Se for 2, vão distribuir 24 livros. Se forem 4, cada um deles vai ganhar 12. Se forem 6, cada um deles vai ganhar 8, né? E aí se forem 8, cada um deles aí vai ganhar 4 e assim por diante. Então percebe o seguinte, quanto mais vencedores eu tenho, menos livro cada um deles vai ganhar. Percebe que quando eu aumento o número de alunos, eu diminuo o número de livros que cada um vai ganhar. Da mesma forma que se eu aumentar o número de livros, eu preciso diminuir o número de alunos vencedores. Então, enquanto o número de alunos cresce, o número de livros cai. E se o número de livros subir, o número de alunos precisa descer.
tá? Então elas não crescem juntos. Quanto mais alunos eu tiver, menos livros eu vou ter. Quanto mais livros eu tiver, menos alunos eu vou ter. Então, enquanto uma sobe, a outra desce. Enquanto uma cresce, a outra decai. Então, a grandeza, número de alunos, com relação à grandeza, número de livros, são inversamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma sobe, a outra desce. Tá bom, pessoal? Então é preciso que vocês entendam isso. Quando elas forem diretamente, tá? X e Y vão crescer juntos, tá? E quando elas forem inversamente, crescer não necessariamente, elas podem cair também, tá? O importante é que elas sejam no mesmo sentido, ou cai junto ou sobe junta. E quando elas forem inversas, enquanto X sobe, Y desce. E quando Y sobe, X desce. Tá bom?